Ventru. Os Ventrus sempre ocuparam posições de poder e de prestígio. Em tempos remotos, eles eram os reis, a nobreza e comerciantes influentes. Entretanto, não era incomum encontrar Ventrus cavaleiros, generais e líderes militares que viviam pelo código de honra e conduta digna de cavaleiros ancestrais e dispostos a lutar nas linhas de frente. Nos tempos modernos, isso se traduz em políticos, chefes de empresa e barões do crime, renunciando à tradicional honra do clã em troca de mais poder e influência. O campo de batalha mudou e agora os Ventrus se digladiam em meio a urnas e votações. Em geral, os Ventrus são educados, de comportamento calmo e costumam se trajar de forma impecável. Independente de seus estilos e gostos, seus trajes são sempre de marca e feitos com os melhores materiais, com frequência refletindo os padrões de nobreza de quando Ventru foi abraçado. Seus refúgios refletem seus estilos e esbanjam opulência, tentando criar um ambiente convidativo e confortável, mas que exalte a superioridade do Ventru. O gosto refinado do Ventru é refletido na fraqueza do clã. Cada Ventru vai adquirir uma preferência por um tipo de Vitae e torna-se incapaz de ganhar qualquer sustento dos outros tipos. A única exceção para essa regra é, claro, o sangue de outros vampiros. Um Ventru pode, por exemplo, alimentar-se apenas de mulheres loiras, de homens idosos, de crianças, de viciados em alguma droga específica, de soldados, de portadores de alguma doença, etc. Esta limitação aparece com o tempo. Neófitos Ventru possuem mais liberdade na hora de se alimentar. Ventrus são dotados de um forte instinto de liderança e muitos veem liderar como sua missão divina. Eles que possuem o carisma, a força de vontade e o pulso firme para guiar são com frequência príncipes, senescais, zeladores do Elísio, xerifes e algozes. Isso pode dar ao clã um ar de arrogância, porém, ao conversar com um Ventru, você verá que a maioria se preocupa com a segurança dos vampiros e deseja trazer estabilidade à sociedade cainita como um todo. Um Ventru pode ver isso mais como um dever do que como uma honra. Afinal, alguém precisa garantir a paz entre os Cainitas. E os outros clãs não têm a visão necessária para fazer planos que perdurem por décadas. Para um Ventru, os outros clãs são muito imediatistas, colocando em risco toda a sociedade cainita pelos seus desejos pessoais. Um detalhe que os Ventrus vão omitir é que muitos que alcançam posições de prestígio acabam sofrendo com paranoia e passam mais tempo pensando em como assegurar suas posições do que as usando para benefício de sua seita. Sem dúvida, a grande maioria dos Ventrus faz parte da Camarilla, e não é difícil ver um Ventru atribuir qualquer sucesso que a Camarilla alcance como sendo graças aos Ventrus. Talvez o melhor exemplo que tenhamos de os Ventrus serem hábeis líderes é a capacidade de liderar uma sociedade tão irregular como a Camarilla e de aplicar e manter a máscara. Para isso, o Ventru vai usar a diplomacia, recursos, dominação, bazucas, o que for necessário. E não importa o quanto os outros clãs reclamem ou quanto acusem os Ventrus de serem tiranos, almofadinhas, pomposos, são os Ventrus que os outros vão procurar ao primeiro sinal de perigo e são os Ventrus que eles vão culpar quando alguma coisa der errado. Uma curiosidade sobre os Ventrus? Entre toda a Camarilla, eles talvez sejam os que mais dão crédito aos Caetifes. Aqueles que se mostrarem capazes e dispostos a seguir as regras da Camarilla vão ter uma recepção amigável pelos Ventru. As disciplinas do clã mais do que favorecem a missão de liderar. Presença para cativar as massas e transformar os Ventru em confidentes, dominação para forçar a sua visão e controlar os dissidentes, e fortitude para resistir às ameaças e garantir o vigor necessário para imperar sobre os outros seres de força sobrenatural. Para a criação de personagens, vale investir em atributos sociais e mentais, além de habilidades como lábia, intimidação, empatia, etiqueta, linguística, política e qualquer outra que ajude em cenários de interpretação. A aparência pode variar de acordo com a época que o Ventru foi abraçado, mas com frequência vai transmitir um ar de nobreza. Muitos dos antecedentes do Ventru estão ligados ao mundo mortal,
Contatos e influência na mídia, na política, no mundo dos negócios são de alto interesse para um Ventru. Dificilmente um Ventru vai abraçar um pobre ou um indigente, preferindo aqueles que já carregam posições de respeito na sociedade e demonstram ambição. Da mesma forma, em geral, o clã fará o possível para que o nome Ventru não seja associado à vulgaridade. Porém, em mais de uma vez um Ventru abraçou alguém para usar como um escudo, como distração para caçadores de vampiros, e, se esse indivíduo sobreviver, terá uma chance de se juntar ao clã. Os Ventru antitribo, raros como são, carregam os mesmos costumes e os modos do Ventru da Camarilla. Mas sua visão é de um mundo onde os Cainitas governem a raça humana numa posição clara de liderança, não pagando respeito às raças inferiores. Um ponto em comum entre os Ventrus da Camarilla e os Antitribo: ambos valorizam bastante a linhagem, então a maioria dos Ventrus vão ser de geração mais baixa. Eles, em muitos casos, vão proibir os Ventrus de geração mais alta de abraçar. A história do clã Ventru é sem dúvida a mais bem preservada. Ventrus não vão pensar duas vezes em ressaltar a história de sucesso do clã para justificar suas ações no presente. Muitos, entretanto, vão valorizar mais os mitos que as verdades quando recontando as histórias do clã. Seu fundador, conhecido apenas como Ventru, serviu como conselheiro de Caim e é tido como sendo um de seus confidentes. Ventrus que acreditam em Caim vão dizer também que a função de liderar foi um dever atribuído pelo próprio Caim. Os Ventrus contam também com membros que ascenderam à posição de divindade, como Artemis, deusa grega da caça, ela que foi a principal responsável pela criação de Esparta. Para Artemis, os mortais deveriam servir como ferramentas para os vampiros, e ela solidificou seus ideais de uma sociedade perfeita através dos espartanos. Eles que eram leais, destemidos e devotados ao autoaperfeiçoamento. É curioso ver essa história sendo contada por um Ventru da Camarilla e um antitribo. Um vai recontar a visão e influência de Artemis, outro vai recontar sua capacidade de subjugar uma sociedade inteira. Mas ambos vão omitir o fato de que na Batalha de Cartago contra os Bruhás, ela foi uma das primeiras a cair. Ventrus vão contar sobre como seus antepassados expandiram seus domínios e marcaram sua presença no mundo moderno, sem dizer que muitos foram em seguida canibalizados por suas próprias crias. Em termos de organização interna, Ventrus dá um exemplo de eficiência e demasiada burocracia. Além das leis da máscara, Ventrus seguem um conjunto de leis invisíveis que guiam o clã. Por exemplo, Ventrus devem sempre ter boa aparência. Higiene e apresentação são fundamentais. Ventrus devem sempre tratar os outros com cortesia. Fale com educação e não tenha emoções exageradas. Um Ventru deve sempre ajudar outro Ventru, embora não seja obrigado a fazer isso de graça. É um direito pedir ajuda e é um dever ajudar. Ventrus não devem usar suas disciplinas em outros Ventrus da mesma seita. Apenas Ventrus dotados de importantes títulos como príncipe podem se atrever a usar dominação em outro Ventru. O clã também conta com diversos títulos e posições. Internamente, o clã possui as seguintes posições: Éfors, que são os 12 mais velhos e mais poderosos do clã, eles que ajudam a criar e direcionar as políticas do clã, o mais alto título dentro dos Ventrus. Os Strategoi, ou generais, são os anciões. Muitos são príncipes, senescais, xerifes, eles que vão aplicar as leis e as ordens dadas pelos Éfors. Lictors, que são os agentes de campo dos Éfors e dos Strategoi. Dentro do clã, carregam a mesma autoridade que um arconte. Os Tribuni, que são os olhos dos Éfors e Strategoi, fiscalizam e relatam transgressões da lei, agindo como informantes. Já dentro de uma cidade específica, existirão os Hierúcia, que são os conselheiros de quem exercer o maior cargo na cidade, tipicamente o príncipe, mesmo se ele não for um Ventru. O Pretor, que é o Ventru com cargo mais alto na cidade, normalmente o príncipe ou o primogênio. O Aedile, que supervisionam os Ventrus da cidade, os Questors, que são os Ventrus que alcançaram algum nome.
o nível mais baixo depois do Ventru comum, e os Eirin, o equivalente a ralé ou o Ventru comum. Quando for interpretar um Ventru, lembre-se de algumas regras. Os mais velhos falam por último e os mais jovens votam primeiro. E um Ventru não vai brigar pelo cargo de líder. Ele vai convencer os outros de que ele é a única opção. Conheça os jogadores tanto quanto os personagens. Use a lógica e controle as emoções. Dedique um tempo para ouvir as reclamações e ideias dos outros jogadores e aponte falhas em qualquer plano que não seja seu e seja crítico de qualquer ação que não tenha sua aprovação. Esteja pronto para tomar decisões mais ousadas e colete favores e tome notas dos serviços que prestar. Não tente jogar na cara os favores que outros Ventrus te devem, mas, se for alguém de outro clã, negocie bem. E sempre, sempre tenha a última palavra. E para finalizar, se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça. E aí, tem alguma dica bacana para quem está pensando em jogar de Ventru? Ou alguma história de quando você estava jogando de Ventru e queira compartilhar? Deixe aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado!